Então, legitimados para começar, para fazer esse projeto de lei, para dar pontapé inicial na lei ordinária, na lei complementar, podemos lembrar quem? O deputado federal, o senador, como já estava falando com vocês, também o presidente da República, já que ele pode, inclusive, propor emenda à Constituição, com certeza será um dos legitimados para propor uma lei ordinária ou para propor uma lei complementar. Fora isso, temos outros legitimados, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Fora ele, a Constituição elenca no artigo 61 os tribunais superiores. E aqui é muito importante você lembrar quais são os tribunais superiores. Fácil. Você vai lembrar do STJ, você vai lembrar do TST. Lembra daquela brincadeira horrível das doenças? Não tem nada a ver isso. Do TST, do TSE e do STM. TST, Tribunal Superior do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. STM, Superior Tribunal Militar. Então, esses são os tribunais de superposição. Estes são os tribunais superiores do Brasil, todos abaixo apenas do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o TST, TSE e STM, Justiça Especializada, STJ, Justiça Comum. Tanto é que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais estão abaixo do STJ. Quer dizer que a Justiça Comum é composta tanto pela Justiça Federal quanto pela Justiça Estadual. Você não pode esquecer desta distinção fundamental. Somado a isso, existem outros legitimados, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, o famoso PGR. PGR é o chefe do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República recebe uma série de atribuições constitucionais. É um dos cargos mais relevantes na República Brasileira. E entre as muitas possibilidades que tem o Procurador-Geral da República, uma delas é de iniciar o processo de confecção da lei ordinária e da lei complementar. E falo tudo isso para chegar no ponto alto dessa explicação, que é quando eu te pergunto: se um cidadão é capaz de propor um projeto de lei. Em outras palavras, se um cidadão pode iniciar o projeto de lei. E aí, você tem que pensar da seguinte forma: um cidadão. A Constituição falou em um cidadão. Rafael, não lembro disso. Lê de novo o artigo 61. Além de ler, eu vou colocar na sua frente para você ler comigo o artigo 61. Artigo 61, ó, acompanhe comigo. Lá no seu finalzinho, depois de Procurador-Geral da República, diz aos cidadãos, não ao cidadão. Como assim? Um cidadão não pode iniciar o projeto de lei, mas mais de um grupo deles, talvez sim. Isso tem nome. É quando ocorre a lei de iniciativa popular. Então, o que está no caput do artigo 61 é explicado e detalhado no parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição Federal. Um dos artigos que eu chamo de campeão de audiência, porque detalha quais os requisitos para que tenhamos uma lei de iniciativa popular. Note bem, o que eu estou dizendo é apenas a iniciativa que será popular. A população, através da iniciativa, vai montar um projeto de lei que será encaminhado à Câmara dos Deputados para que lá tenha a discussão, a aprovação ou não nas comissões, depois a votação em plenário, depois da aprovação em plenário, encaminhar para sanção ou veto do presidente da República e, se tudo correr bem, será uma alteração no ordenamento jurídico por meio de uma lei. Então, note, a lei de iniciativa popular segue todos os trâmites estabelecidos. Passa pelo artigo 61, 58, 65, 66, até chegar com a publicação da lei.
O que diferencia, o que chama tanta atenção é uma possibilidade de democracia direta. Não os legitimados, não os representantes, mas o próprio dono do poder legislativo fazendo o quê? Fazendo um projeto. E para isso, você tem que lembrar dos 3 requisitos previstos no parágrafo 2º do artigo 61. Tudo que falar de iniciativa está presente no artigo 61. Tudo que fala de possibilidade de projeto de lei, que é a complementar ou é a ordinária, está presente no artigo 61. Então, os 3 requisitos previstos no parágrafo 2º são: é necessário que, para um projeto de lei de iniciativa popular, tenhamos, e note comigo que é importante você ver, 1% do eleitorado nacional, aquele 1%, lembra sempre disso. Para que tenha uma lei de iniciativa popular, é necessário que ele seja subscrito, que ele seja feito, que ele seja assinado, que tenha a participação de pelo menos 1% do eleitorado nacional. Se não tiver 1% do eleitorado nacional, esta não será um projeto de lei válido para chamar de iniciativa popular. Mas não para por aí. Somado a esse 1% do eleitorado nacional, nós temos que ter a distribuição desse 1% em pelo menos 5 estados da Federação Brasileira. Então, por exemplo, tem que ter voto lá tem que ter eleitores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e do Acre, por exemplo. Pelo menos 5. Pode ter mais? Com certeza, mas pode ter. O que não pode ter é menos. E em cada um desses estados, essas pessoas que estão subscrevendo esse projeto de lei, que estão assinando esse projeto de lei, que serão autores desse projeto de lei, não pode ser inferior a 3/10 dos eleitores. Pessoal, estou cansado de ver isso em prova. O que acontece? As pessoas vão bagunçar as informações, vão aumentar a porcentagem do eleitorado nacional, vão modificar a quantidade de estados da federação onde esses votos estão distribuídos e vão mudar essa fração de 3/10 dos eleitores. Então, para finalizar essa parte, eu só falei até agora de iniciativa que está presente no artigo 61 da Constituição Federal, que é a questão do projeto de lei. E agora estou falando especificamente sobre o projeto de lei de iniciativa popular. Você tem que lembrar os 3 requisitos da iniciativa popular. Vamos lá? Mais uma vez, 1% do eleitorado brasileiro, primeiro requisito, distribuídos em 5 estados da federação, sendo que em cada um desses estados, pelo menos 3/10 dos eleitores tenham subscrito. E outra coisa, a lei complementar ou a lei ordinária podem eventualmente iniciar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Mas quando for um projeto de lei de iniciativa popular, ele será entregue na Casa do Povo, na casa que representa a população. Por isso ele se inicia pela Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. Note bem, Senado Federal representa os estados, por isso que um projeto de iniciativa popular começa na Câmara dos Deputados. Você vai ter de pesquisa o quê? Você vai buscar na internet quais foram projetos de iniciativa popular que realmente foram transformados em lei. O que você não pode esquecer? O que é um projeto, o que é iniciado, o que tem um projeto, nem sempre será uma lei. Depende de muita coisa acontecer para que um projeto se torne uma lei. Em cada uma dessas etapas, temos muitos detalhes para serem analisados. Eu paro por aqui, desde que você me garanta que você entendeu o que significa a iniciativa para propor um projeto de lei. Um projeto de lei que busca criar uma lei ordinária ou que busque criar uma lei complementar. Os legitimados estão previstos ali, no artigo 61. Então, para finalizar o seu estudo e deixar redondinho essa verdadeiro arrastão que estamos fazendo, conto com você, fazendo a leitura do artigo 61, comparando com o artigo 60 da Constituição
Federal. Então não se esqueçam de fazer a leitura da Constituição. Pessoal, no nosso checklist, eu só falei do artigo 61. Ainda preciso falar da discussão, o que são as comissões, tudo do artigo 58, como se dão essas votações, o quórum de cada uma dessas votações, lembrando que é exatamente isso que vai diferenciar a lei ordinária da lei complementar, o que é levar a matéria a plenário, quais as consequências da sanção, quais as consequências do veto que são feitos pelo presidente da República e o que isso traz de implicação para o ordenamento jurídico, que nada mais é do que se a lei será admitida ou se ela não será admitida. Por isso, olha que quadro de mapa mental. Artigo 61, 58, 65, 66 e publicação. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a produção. Esse é o processo legislativo da lei ordinária. Esse é o processo legislativo da lei complementar. Quem quer entender de formação do direito precisa efetivamente entender da formação deste caminho ou do passo a passo desse roteiro. Vejo vocês na próxima aula.